Pessoal, meu nome é Eduardo. Hoje nós iremos apresentar o trabalho sobre tempestades solares ou tempestades eletromagnéticas. O nome da nossa equipe está tudo no primeiro slide. Nesse trabalho nós iremos apresentar as causas, os efeitos na Terra, importância do monitoramento, como saber quando poderá ocorrer novamente, um exemplo de ocorrido e os fenômenos relacionados a essas tempestades. Fique ligado aí e vamos começar. E o que causam as tempestades solares? Tempestade solar é um evento que ocorre a partir do aumento da atividade magnética do Sol. Também chamada de tempestade geomagnética, pode ser entendida como uma explosão de partículas superaquecidas da superfície do Sol. As atividades que ocorrem no núcleo solar provocam uma produção muito grande de energia por meio de reação de fusão nuclear. Nesse processo, liberam-se prótons e elétrons que são atraídos e acumulados em campos magnéticos. A grande concentração dessas partículas causam explosões que podem atingir diversos corpos celestes. Essas tempestades acontecem com mais frequência em um período conhecido como máximo solar, marcado pelo aumento da atividade magnética do Sol, o que acontece a cada 11 anos. Efeitos na Terra. Caso atinja diretamente a Terra, as erupções solares podem causar alguns problemas, por se tratar de uma emissão do tipo G1, considerada a mais fraca do grau das erupções solares. Há de se destacar que entre elas podem citar a destruição de satélites artificiais, interferência no serviço de telefonia, queda de energia elétrica, danificação de objetos eletroeletrônicos. Porém, por outro lado, podemos observar coisas benéficas conhecidas como auroras boreais e austrais. Na imagem a seguir, podemos observar por que isso ocorre. Isso é devido às evoluções de campo magnético solar que afeta diretamente os ciclos, que vamos apresentar novamente na imagem a seguir. Nesta imagem, podemos observar as explosões solares, isso é, emitem radiação ao longo de todo o espectro eletromagnético, afetando assim a banda do extremo ultravioleta, conhecida como EUV, e dos raios X, afetando as faixas das regiões D e E. Porém, também pode afetar a faixa que mais envolve as explosões solares, que é a ionosfera, conhecida também como a densidade de matéria ionizada, como camada D, e isso também pode afetar as ondas de rádio, que se concentram maioritariamente nesta parte da camada, assim afetando as regiões mais intensas, que são de altas frequências. Portanto, suas implicações nas telecomunicações são frequentes interrupções, mas podendo chegar a blackouts de algumas horas. Dentre elas, uma das explosões solares já mais poderosas mensuradas que conhecemos foi realizada em 2003. A explosão era tão grande que chegou a sobrecarregar os sensores dos satélites, que registravam o nível X28, que é 28 vezes maior do que uma explosão X1 que falamos anteriormente, que é por sua vez 10 vezes maior que uma explosão M1. Isso pode ser representado como a imagem a seguir sobre as ondas de camada. Dito isto, é difícil de imaginar como as erupções solares poderiam afetar nosso planeta. Um estudo de Nation Academy informa que se acontecesse um desastre ocorrido em 1859, como falamos nesse vídeo, pode-se gerar uma destruição por aproximadamente 2 milhões de dólares, maior que um furacão Katrina registrado nos Estados Unidos. As partículas liberadas pela radiação informada acima pelas erupções solares também podem afetar nós próprios seres humanos, isto é, através de radiação. Também podem provocar câncer, várias doenças, também pode ocorrer também alterações genéticas a partir dos cromossomos, entre outros. Logo, as erupções solares são um grande risco em potencial ao nosso planeta e também aos seres humanos. Um outro efeito que a gente pode associar à tempestade solar é a aurora boreal, que é um fenômeno natural onde nós temos faixas de luz de cores verdes aparecendo no céu. Mas como que a tempestade solar causa as auroras boreais?
Quando as partículas conseguem passar a magnetosfera, que é essa área azul ao redor da Terra que sofre influência do campo magnético da Terra, essas partículas elas vão se chocar com os átomos de oxigênio e nitrogênio que estão presentes na atmosfera. E isso vai causar com que haja uma radiação no comprimento da onda da luz visível. E é por isso que a gente vai conseguir enxergar essas luzes verdes. E outra coisa, essa radiação ela é atraída pelo campo magnético da Terra para os polos, que são regiões mais frágeis. E é por isso que a gente consegue ver mais essas auroras em regiões próximas aos polos. Mas se caso acontecer uma tempestade solar muito forte, a gente vai conseguir enxergar essas auroras em regiões mais afastadas dos polos. No primeiro dia de setembro de 1859, o astrônomo Richard Carrington observa o Sol com seu telescópio projetando a luz sobre uma tela. A imagem projetada mostrava várias manchas solares e, enquanto a observação acontecia, Carrington desenhava essas manchas sobre a tela. Era assim que os astrônomos da época registravam suas observações, já que ainda não haviam fotografias. De repente, ele notou uma das manchas subitamente se tornou muito brilhante, como um lampejo muito intenso. Sem saber, Carrington havia registrado o evento mais impressionante da história da física solar, que ficou conhecido como o evento de Carrington. O lampejo desse dia foi, na verdade, uma ejeção em alta velocidade de uma nuvem de gás ionizado do Sol, uma explosão em decorrência da alta atividade magnética solar. Todavia, essa tempestade solar registrada de Carrington foi a mais intensa conhecida até então. Se a tempestade solar foi muito intensa, as partículas ionizadas interagem com o campo magnético da Terra, mas ao serem conduzidas pelos magnéticos terrestres, induzem correntes ainda mais intensas. Em 1859, a humanidade não havia ainda desenvolvido a eletricidade como sua base tecnológica, bem como não havia aparelhos eletrônicos como sua base tecnológica. Mas ainda assim, as correntes induzidas nos fios de telégrafo queimaram muitos aparelhos. Há inúmeros relatos de telégrafos funcionando sozinhos, linhas se incendiando e bateria curto-circuitando nos escritórios telegráficos. Auroras foram registradas em lugares como Cuba ou América Central, muito longe dos locais usuais, como Noruega e Nova Zelândia. Se um evento como esse ocorresse nos tempos atuais, o estrago seria enorme. O mundo, então, sofreria um apagão tecnológico catastrófico. E as chances disso ocorrer não são tão pequenas assim, como concluiu um estudo recente. Até essa pesquisa ser publicada, a ideia era que um evento como Carrington ocorreria apenas a cada 100 anos ou mais. Mas o evento igual ao de 1859 ocorreu em 1921, quando auroras intensas foram registradas em Santiago, no Chile, por exemplo. Em março de 1989, uma tempestade solar um pouco menos intensa atingiu a Terra e inutilizou uma usina hidrelétrica no Canadá, causando um apagão em Quebec. O mais assustador de todos os eventos modernos foi a explosão conhecida como a Tempestade do Dia da Bastilha, ocorrida dia 14 de julho de 2002. A intensidade medida dessa explosão foi até superior à intensidade calculada para o evento de Carrington. A diferença, que acabou nos salvando do colapso tecnológico, foi que a nuvem de plasma ejetada passou de raspão pela Terra e apenas uma parte muito pequena nos atingiu. Não fosse isso, muito provavelmente você não estaria lendo esse texto na internet. Parece exagero, mas os estudos feitos pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, em conjunto com os físicos solares da NASA, apontaram que, se de fato a Terra passar por outro evento como o de 1859, nossa sociedade sofreria um colapso tão profundo que levaria mais de uma década para se recompor. Isso ao custo de centenas de trilhões de dólares. Então é melhor se prevenir. O monitoramento e as transmissões de alertas geofísicos são extremamente importantes para que providências possam ser tomadas com antecedência contra os efeitos nocivos das tempestades solares. Uma providência, por exemplo, seria preparar empresas para um possível apagão e garantir que haja tempo suficiente para fazer o backup dos sistemas. Sensores investigam continuamente porções do espectro de energia solar para monitorar os seus níveis e possíveis eventos significativos. Uma importante ferramenta de controle que
pode ser citada é o satélite Sorro, que pertence à Agência Espacial Europeia e à NASA. Foi lançado em dezembro de 95, com a finalidade de estudar o Sol. Apesar dos inúmeros problemas que a sonda tem passado e de terem muito ultrapassado sua vida útil inicial, a sonda continua operando, enviando para a Terra informações sobre a atividade do Sol. Um aviso antecipado de uma tempestade solar pode permitir que os distribuidores de energia elétrica evitem danos em suas redes e que satélites, naves espaciais e astronautas possam ser protegidos. Magnetômetros, que são instrumentos usados para medir a intensidade, direção e sentido de campos magnéticos em sua proximidade, podem ser instrumentos práticos e versáteis para realizar medidas de campos magnéticos. Como saber quando poderá ocorrer novamente? Os cientistas se dedicam no estudo do Sol para entender melhor os mecanismos que causam esses eventos, a fim de prever quando uma tempestade solar mais forte atingirá nosso planeta. Porém, prever tempestades solares é complicado porque não compreendemos exatamente o que as ocasionam no Sol. Tudo o que podemos fazer é usar telescópios para vê-las surgindo, o que significa que as partículas mais energéticas disparadas pela tempestade chegarão à Terra em 8 segundos, ou seja, pouco tempo para qualquer ação defensiva. Reconexão magnética. Kanya Kazuno e colegas do Instituto de Pesquisas Ambientais Espaço-Terra desenvolveram agora um método que permite prever as tempestades solares com até 24 horas de antecedência. Eles criaram um novo modelo de interpretação das correntes elétricas e dos campos magnéticos na superfície do Sol, que eventualmente se juntam, um fenômeno conhecido como reconexão, e levam à geração da ejeção de massa coronal.